explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Bem-vindos de volta a mais um episódio de Conversas Informais sobre Negócios. Hoje trago até vocês um empresário que também é membro da TAP. Bruno Melo, o CEO da Magnus Berry. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Rita. É um prazer estar aqui. Porquê o nome Magnus Berry? Magnus Berry, na altura foi complicado escolhermos o nome, foi à terceira tentativa só, e juntei duas palavras que para mim é Magnus e Berry. Berry vem do termo inglês, que é baga. Para quem não sabe, mas eu passo a explicar, o plástico são pequenas bolinhas associadas a pequenos grãos. Faz-me lembrar um bocado não é bem mirtilos, mas amoras, em termos daquelas bagas pequeninas. E depois Magnus, bem magnífico e belo e grandioso. E o que é que tu fazes exatamente lá na empresa? O que é que vocês produzem? Nós na Magnus Berry fabricamos componentes em plástico, embalagens em plástico e agora mais recentemente estamos a aderir a uma gama de produtos mais ligados à parte da sustentabilidade. Quando tu dizes que trabalhas em plástico, é especificamente o quê? Injeção de plástico, ou seja, transformamos as pequenas bolas As em pequenas bagas, não é? pequenas bagas, exatamente, em artigos mais complexos, em que tais como capas, telemóveis, tudo o que for plástico. Nós conseguimos trabalhar em toda a indústria. Por opção própria, nunca nos dedicámos ao setor automóvel, nem à parte farmacêutica. Mas estamos habilitados a fazer qualquer tipo de peça em plástico, injetamos, desde 20, 30, 40 gramas, 5 gramas até 2,5 kg neste momento. Sim. Eu costumo dizer, tudo é feito de plástico, qualquer artigo pode ser feito na Magnus Berry, excepto por opção nossa, tudo o que estiver relacionado com a área de automóvel e farmacêutica não Vocês não fazem por fazemos. gestão estratégica, sim. Então indicaste mais a que setor especificamente? Atualmente estamos com cerca de 60 a 70% da nossa faturação em embalagem alimentar. Um exemplo. Um exemplo, posso-lhe dar exemplos da azeitona, embalagens para azeitona, os baldes dos termossos, os baldes utilizados na restauração como massa, pimentão, entre muitos outros. Quantos baldes de termoço é que fazes por dia? De termossos, cerca de 700, 800. Portanto, comem-se muitos termossos em Portugal, não é? Sim, é verdade. Eu já tive a oportunidade de visitar também a tua fábrica e também vi lá baldes de pipocas. Nunca mais consegui comer pipocas sem me lembrar de ti. Cada vez que abro um balde. Exato, nós também temos alguns baldes algumas embalagens, principalmente baldes na área das pipocas. E como é que é trabalhar com algo que hoje em dia na sociedade está tão mal visto? Parece que o plástico é que é o mal da fita. Não, eu veria as coisas de outra forma. Não é o plástico que está mal visto. Acho que as pessoas têm que olhar para os comportamentos delas e verem que o comportamento é que está a ser mal visto. É que faz a É diferença, que não é? faz a diferença. Vocês trabalham com plástico também ele reutilizado, ou seja, reciclado, não é? Sim. Embora não seja diretamente na área alimentar, porque não podemos, mas da nossa empresa não sai um único quilo de plástico que não seja aproveitável. Ou seja, não há desperdício de plástico assim da Magnus Berry. O que nós pretendemos é desenvolver artigos que consigamos reaproveitar o lixo que a população faz, ou seja, reintroduzimos plástico reciclado e o nosso próprio desperdício. Nós temos artigos que conseguimos alternar produções e esse plástico que para algumas indústrias se calhar é desperdício, nós conseguimos aproveitar nos artigos específicos. Um exemplo. Um exemplo, por exemplo, estamos sentados nas cadeiras, as cadeiras têm um estampinho, uns tampos dos tubos em baixo, que é o pousa-pé, e nós fazemos isto em plástico reciclado. Podemos fazer PP reciclado, PVC reciclado. Portanto, aproveitam o desperdício que as pessoas deveriam colocar nos ecopontos, não é? Para poderem então E fazer outros até materiais. posso, se me permite, eu até me atrevo a dizer que em agosto deste ano consegui parar produções, eu digo consegui com tristeza, de artigos 100% reciclados em que eu não conseguia ter disponibilidade de material reciclado para o transformar. Portanto, não há o reaproveitamento que deveria haver. Sim. E esse reaproveitamento vocês recebem-no através de que forma é que o plástico chega a vocês? Já as empresas recicladoras, por sua vez, Compram. devem e compramos. E, portanto, neste momento não existe então o plástico, Existe, mas não existe aquilo que a gente necessita. a quantidade A necessária. quantidade necessária. Na Magnus Berry temos cuidado sempre do ecodesign, em que a sociedade está a adotar soluções que nem sempre são as mais sustentáveis, com o tal copo de cartão com plástico, Porquê é que achas que isso não é sustentável? porque embora a gente esteja a reduzir o consumo de plástico, que é um dos objetivos,
mas estamos a colocá-lo numa solução que, em vez de reaproveitarmos o plástico noutro artigo, ou seja, pegar naquele copo plástico, reciclá-lo e utilizá-lo noutro artigo, não, estamos a colar plástico com papel que mais tarde ou mais cedo vai parar abaixo da terra. E, portanto, invariavelmente não vai ser reutilizado. Estamos a reduzir o consumo de plástico, efetivamente, mas estamos a colocá-lo Mas o plástico que hoje para consumimos o é pior ambiente. do que aquele que consumíamos antes. É, No sentido de, é pior para o meio ambiente do que aquele que estávamos a utilizar sim, estamos a anteriormente. ter soluções, nomeadamente copo com uma película plástica, que é pior, na minha opinião, para o meio ambiente, do que um plástico 100% plástico, que é reciclável. Tu desenvolveste também dentro da empresa uma outra marca que vem justamente no caminho dessa sustentabilidade, que é a Green Magnus, não é? Sim. Qual é o foco e objetivo dessa marca? Essa marca basicamente é reaproveitar todo o plástico que existe no meio ambiente, transformá-lo, ou seja, reciclá-lo e produzir artigos que promovam comportamentos sustentáveis, tais como compostagem, jardinagem, cultivo de plantas ou vegetais em casa. De conseguir ainda levar mais além a Sim. reutilização do plástico. E porquê é que tu foste para esta área? O que é que te chamou até lá? Na área qual Do do plástico. plástico, não sei, eu sempre vivi dentro de uma família onde a principal fonte de rendimento era o plástico. E portanto foi uma consequência Foi uma natural. consequência, segui as pisadas do meu pai. Muito bem. E neste momento, quais são os teus objetivos futuros naquilo que é a transformação do plástico? Neste momento, nós estamos com um PRR ativo, vamos iniciar agora, em que o nosso principal objetivo é reduzir as emissões de gases de estufa. Ou seja, Na produção, neste na caso. produção, exatamente, é eficiência energética e depois acabar com a dependência dos combustíveis fósseis no plástico. Vamos começar a utilizar só reciclado ou então bioplástico ou plásticos biodegradáveis. Tentar reduzir ao máximo os combustíveis fósseis. Nesta nova moda de que estamos a retirar o plástico de um conjunto de coisas, isso afetou o teu negócio de alguma forma ou até por esta sustentabilidade que trazes à história melhorou? Poderia ter afetado se eu não tivesse alterado a estratégia da empresa, porque hoje em dia o consumo de embalagens de uso único reduziu substancialmente, o que iria logo perder 60 a 70% da minha faturação. Tive que repensar algumas áreas de negócio, eu tive que repensar a estratégia da empresa, por isso é que surgiu a Green Magnus, ou seja, não utilizar tanto o plástico de uso único, tentar ir para o plástico reciclado e agora aproveitar esta nova onda que vem da Europa para irmos para outras áreas, lá está a sustentabilidade. Dentro daquilo que é o vosso mercado, vocês também são uma empresa exportadora, não é? Nós tínhamos uma determinada gama de produtos que não é muito boa para exportação. Então nós agora apostamos, vamos desenvolver uma nova gama de produtos que é para aumentar a nossa exportação. Qual é que é a diferença entre mercados nesta questão do plástico? Porque é que o que tu produzias para o mercado nacional não é tão apetecível lá fora? Porque a oferta lá fora é muito competitiva. Então eu já chego com um preço muito alto face aos fornecedores atuais. O que me interessa agora aqui é desenvolver produtos que sejam novidade no mercado para a questão do preço não ser Portanto, um continuar problema. a levar a inovação à Sim, área do plástico. exatamente. Se tu tivesse a oportunidade de trabalhar com alguma personalidade, alguém que tu conheças ou alguém que conheceste, uma pessoa que está viva ou que já faleceu, para desenvolver um novo projeto na área do plástico, quem é que tu escolherias? É muito complicado, mas se calhar escolheria o Steve Jobs. Porquê? Porque nós precisamos de inovação no plástico. Eu acho que ele trouxe inovação nas telecomunicações. Hoje em dia nós não tínhamos um telefone, um smartphone, se não fosse ele. E, portanto, o que é que ele poderia eventualmente fazer na área do plástico? Porque é o Criatividade. limite, não é? Do plástico, criar outra ideia do plástico diferente. Se pudesses falar com o Bruno com 18 anos, o que é que lhe dirias? É uma pergunta complicada a responder, mas se calhar sai para fora e vem cá passar férias só. Eras daqueles jovens que queria fugir, então? Sim, eu adoro o meu país, temos boa comida, bom clima, mas acho que não temos as condições reunidas para o desenvolvimento da indústria. O que é que achas que falta? Talvez alterações na parte do ensino, pessoas mais qualificadas, não qualificadas em termos de Tecnicamente, não, falando, ou seja, técnica, a técnica é que falta, na minha opinião. Acho que temos um ensino muito teórico e pouco prático. As pessoas saem da universidade hoje em dia, sabem a teoria toda, mas mas não não sabem executá-la. sabem executar. Portanto, o aprender a pensar, no fundo, aprender a aplicar. E lá está. E a parte da falta de salário. Os salários são baixos. Eu, infelizmente, não consigo subir a minha massa salarial porque tenho a concorrência ao lado que não me deixa. Tento fazer isso o máximo que consigo. Tento automatizar a produção para poder reduzir custos num lado e aumentar os custos da massa salarial, mas é muito complicado no país em que estamos.
Sim, porque depois também tem a proporção dos impostos associada a isso. E tu sentes que isso é um estrangulamento para o crescimento da tua empresa? Sim, Cada vez mais, não é? sim. Sinto que lá fora há mais apoios do que provavelmente em Portugal. E muitas vezes o apoio não significa estar a injetar dinheiro nas empresas. Porque às vezes o que as pessoas acham é que os empresários querem mais dinheiro, etc. Passa por outro tipo de apoios. Se não fosse empresário, o que é que serias? Não me vejo a fazer outra coisa, acho eu. Poderia ser noutra área, mas depender de mim para viver e para me alimentar, acho que é o sonho de qualquer um. Pelo menos é o meu. Pelo menos o teu, não é? Exatamente. Obrigada, Bruno, por teres aceito o convite a estar aqui comigo hoje para falar sobre o teu trabalho, o plástico e o que é ser empresário. E se quiserem descobrir mais sobre o trabalho que o Bruno faz, procurem pela Magnus BR ou pela Green Magnus.